A depressão. Por que o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina? Isso é um dado, infelizmente, verdadeiro, que a BBC trouxe hoje, dia 5 de novembro de 2023, em que o Brasil é tido como a população mais depressiva em termos não numéricos. Claro que nós estamos uma população maior que todas as outras da América Latina, mas enfim, em porcentagens. Porque o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina, um artigo extenso onde vai dizer quais são os tipos de depressão que mais afetam o brasileiro, quais são as situações que estão mais acarretando para este lado horrível, e eu passo então a leitura para entendermos exatamente quais são os degraus que nós temos que suportar ou subir para conseguir tirar essa situação de ser a população mais depressiva da América Latina. E é o autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento é o que nos leva a quebrar esse tabu. Rony Carvalho é o jornalista que fez de São José do Rio Preto, São Paulo, da BBC Brasil. Há 4 horas, é bem novinho esse artigo. Foi a dificuldade para dormir e constante desânimo que fizeram Maria, de 60 anos, procurar ajuda médica. Na consulta, ela descobriu uma doença que nunca imaginou ter, mas que ter se tornado cada vez mais comum nos consultórios brasileiros, a depressão. Abre aspas. É uma doença que vai te afundando, pois você fica angustiada constantemente, tanto que você não quer levantar da cama, pois só dormindo que você não se sente um nada, descreve. Assim como Maria, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. O Brasil é o país com maior prevalência dessa doença na América Latina, de acordo com o relatório Depressão e outros transtornos mentais da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Dados do último mapeamento sobre a doença realizado pela OMS aponta que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, equivalente a 11,7 milhões de brasileiros. Em seguida aparecem Cuba com 5,5%, Barbados com 5,4%, Paraguai com 5,2%, Bahamas com 5,2%, Uruguai com 5% e Chile com 5%. O nível continental, o Brasil, aparece atrás apenas dos Estados Unidos, onde, segundo a OMS, 5,9% da população sofre de transtornos de depressão. Um estudo epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde revela que nos próximos anos, até 15,5% da população brasileira pode sofrer de depressão ou ao menos uma vez ao longo da vida. Uma soma de fatores explica a alta incidência de depressão entre os brasileiros, segundo especialistas ouvidos pela BBC News do Brasil. 3 aqui citados: dificuldade de acesso a tratamento de qualidade na rede pública de saúde. 2. Forte estigma social ainda que existe no país em relação aos transtornos mentais. 3. Falta de protocolo de atendimento para a depressão. A OMS aponta que o número de pessoas que sofrem de doenças mentais comuns está aumentando no mundo inteiro, principalmente em países de baixa renda. E alerta que, apesar da depressão atingir pessoas de todas as idades e níveis de renda, o risco de alguém ficar deprimido aumenta com a pobreza, o desemprego e com os fatos da vida, com a morte de uma pessoa próxima, o fim de um relacionamento, a debilitação física, problemas causados pelo consumo de álcool e drogas. Abre aspas. O Brasil é um país com uma carga tributária alta e com uma remuneração média baixa. Isso faz com que a população tenha que trabalhar muito mais do que as outras para conseguir atingir serviços básicos que não são oferecidos com qualidade pelo Estado, o que acaba sobrecarregando a saúde mental dos brasileiros e desencadeando transtornos mentais como a depressão, diz Volney Costa, médico psiquiatra e presidente do Conselho Científico da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a Brata. O chefe do grupo de psiquiatria intervencionista do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, USP, André Brunoni, destaca a forte desigualdade existente no país, inclusive no acesso ao tratamento adequado. Abre aspas. Estudos mostram que pessoas expostas a situações de violência, estresse e vulnerabilidade social tendem a ter maiores chances de diagnóstico, e sabemos que, infelizmente, ainda existe uma diferença até no tratamento oferecido entre as redes públicas e particulares, afirmou o pesquisador. Ainda segundo pesquisadores ouvidos pela BBC News do Brasil, há o menor índice de subnotificação de casos de transtornos mentais em relação aos demais países pode também explicar o Brasil ter ficado com o maior caso de depressão na América Latina. Mulheres são mais suscetíveis.
Na lista de pessoas com mais suscetíveis a ter depressão, mulheres aparecem na liderança. Segundo a OMS, elas apresentam 2 vezes mais chances de terem diagnóstico da doença do que os homens. Do ponto de vista, abre aspas, do ponto de vista biológico, os menores níveis de testosterona acabam deixando a mulher mais exposta à doença. Por outro lado, na questão social e psicológica, a mulher corriqueira está em uma posição de vulnerabilidade que o homem acaba ficando com muitas obrigações e aumenta as chances delas terem mais diagnósticos do que eles, diz Volney. Dartil Xavier da Silva, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que estuda a depressão há anos, também ressalta que historicamente idosos e adultos jovens de 18 a 29 anos apresentam mais chances de terem diagnósticos de doença do que outras faixas etárias. Trata-se de uma doença cuja gênese é multifatorial, ocorre em decorrência de uma somatória de fatores diversos, tais como predisposição genética, meio ambiente adverso ou hostil, relações interpessoais insatisfatórias, dificuldades em ter reconhecimento dentro de uma comunidade. No entanto, quando melhor for a qualidade de vida como um todo, menores são as chances de uma pessoa desenvolver um quadro de depressão, ressaltou. Preconceito ainda é uma barreira. Maria, que resolveu procurar ajuda após diversas tentativas de curar sozinha a depressão, considera que o forte estigma ainda existe sobre a doença acerca das mulheres que procuram de ajuda. Abre aspas. Infelizmente, o preconceito contra a depressão é real. Cansei de ouvir gente dizer que o que tinha que fazer era frescura. No meu antigo trabalho, por exemplo, nunca pude falar que tinha depressão, pois eles não queriam me entender. Em uma das minhas crises, a gerente de RH subiu para falar comigo e me deu uma bronca por estar chorando na frente dos meus colegas. Volney Costa da Abrata diz que a percepção estigmatizada do passado sobre transtornos mentais é um problema que precisa ser encarado pelo Brasil junto com o aumento de casos da doença. Abre aspas. Por cerca de 16 séculos, os transtornos mentais ficaram retardados de serem cientificamente pesquisados e ficaram no controle da igreja, que tratava os fenômenos de saúde mental como manifestações demoníacas. Isso cravou na percepção humana o entendimento de que transtorno mental é algo errado, algo que de quem não tem fé, é fraco ou não consegue se comunicar com o divino. É um pensamento que hoje tentamos combater, afirmou Volney. O problema é o estigma muitas vezes desencadeia o diagnóstico tardio, tornando a doença crônica, segundo especialistas. Abre aspas. O ideal é que desde cedo o paciente seja tratado com o que acontece muitas vezes é a que procura ajuda especializada é um dos últimos atos. Antes, o paciente tenta de tudo para evitar ser taxado como doente mental pela sociedade, diz Marisa Teme, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz da Fiocruz. Com o objetivo de combater esse preconceito, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, lança uma campanha contra a psicofobia, como é chamado o preconceito sofrido pelas pessoas que padecem de doenças mentais. Abre aspas. O combate ao estigma e à psicofobia são primordiais para salvar vidas e auxiliar a sociedade a combater e identificar o caso. É extremamente importante falar sobre saúde mental, discutir os principais sinais e fatores de alertas para identificar uma doença. Assim, tratar do assunto sem preconceito e o tabu que já lhe são atribuídos, diz Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Atendimento especializado. Contudo, engana-se quem pensa que o preconceito é a única barreira enfrentada para quem tem depressão no Brasil. O acesso ao atendimento especializado na rede pública e de alguns municípios brasileiros também dificulta a vida de quem tem depressão no país, segundo especialistas. Levantamento feito pelo Instituto da República.org, com base nos dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNS, mostra que existem apenas 19 psicólogos para cada 100 mil habitantes do Sistema Único de Saúde, o SUS do Brasil. Em alguns países da Europa, esse número de profissionais chega a ser superior a 40 para cada 100 mil habitantes. A ausência desses profissionais da saúde pública do Brasil, seja no suporte individual ou coletivo, constitui para uma falta de prevenção de transtornos e também dificulta um tratamento mais adequado em relação aos transtornos e doenças mentais, disse Paula Frias, mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e analista de dados da República.org. No Brasil, os estados do Pará, Ceará, Amazonas e Maranhão aparecem como que possuem menor número de psicólogos atendendo na rede pública. Isso acaba dificultando o diagnóstico, fazendo com que muitas pessoas sejam subtratadas e, quando tratados, o tratamento é feito de forma tardia ou até com medicamentos incorretos, diz Elton Konomata, médico psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein. Ao mesmo tempo, segundo a cientista política Paula Frias, ainda paira no senso comum do brasileiro uma ideia de que o cuidado com a saúde mental é um luxo ou algo que deve ficar em um segundo plano.
Abre aspas. Isso se deve muito a uma noção de que apenas a saúde física importa e a primeira instância é ela que torna a pessoa funcional. Essa ideia de tornar o indivíduo funcional e não ter uma preocupação com seu completo bem-estar afasta muitas vezes o senso de urgência em absorver para a competência do Estado essa assistência à saúde mental e psíquica, afirmou Paula. Falta de protocolo de atendimento. Para o médico psiquiatra André Brunoni da USP, muito além dos profissionais, falta um protocolo de atendimento aos pacientes com depressão na rede pública de saúde do Brasil. Nossa rede de atenção à saúde mental não é bem estruturada de ponta a ponta. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil ter acesso à psicoterapia pelo SUS. Sem contar que muitos antidepressivos que existem na rede pública não são atualizados há anos. Isso cria um abismo de tratamento de transtornos mentais entre saúde pública e saúde particular, disse Brunoni. Para ele é necessário um maior investimento do poder público brasileiro de rede de atendimento de vítimas de transtornos mentais. Abre aspas. Pode parecer que o tratamento de transtornos mentais é caro, mas isso nem se compara com outras áreas da medicina. Hoje, infelizmente, os gastos com saúde mental normalmente representam apenas 2% do orçamento da saúde. A opinião é compartilhada pelo presidente do Conselho Científico da Abrata, o Volney Costa. Abre aspas. A maior parte da população brasileira precisa do SUS e muitas vezes os profissionais da rede não são treinados para diagnosticar precocemente a saúde mental, fazendo com que o quadro da doença avance para que uma depressão mais grave. Já explicou. Volney também defende a ampliação do horário de atendimento especializado. Abre aspas. Hoje, o sistema de saúde a nível ambulatorial do Brasil não está preparado para atender aquelas pessoas com depressão que trabalham no horário comercial. É preciso facilitar esse atendimento para que as pessoas tenham mais acesso. O que diz o governo? O Ministério da Saúde disse à BBC News Brasil por meio de nota que vem trabalhando para aumentar o atendimento em saúde mental e que presta atendimento para as pessoas com depressão na rede de atenção psicossocial, RAPS. Abre aspas. Para a promoção de amplo atendimento em saúde mental, o Ministério da Saúde ampliou o orçamento da rede de atenção psicossocial, o RAPS, com atendimento de 200 milhões de reais em 2023. Ao todo, o recurso destinado para todos os estados e o Distrito Federal será de 414 milhões no período de um ano. A expectativa é de a rede de atenção psicossocial tenha crescimento anual superior a 5% nos próximos 4 anos. Ainda segundo a pasta, o repasse será direcionado para 2.855 centros de atenção psicossocial, o CAPS, existentes no Brasil, e para 870 serviços residenciais terapêuticos, o SRT. Muito bem. Além do investimento, o Ministério da Saúde habilitou novos serviços para a expansão da rede em todo o país. Desde março foram 27 novos CAPs, 55 SRT e 4 unidades de acolhimento e 159 leitos de hospitais gerais, a maioria dos estados do Nordeste. Os novos serviços foram habilitados em Alagoas, Bahia, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Para o custeio desses novos serviços serão investidos cerca de R$ 32.389.256 ao ano, disse nota. O Ministério da Saúde também informou que anualmente a organização da rede pública para atendimento de pacientes com transtornos mentais está configurada em 4 níveis. 1. Organização por níveis de cuidado. A atenção primária é a principal porta de entrada para o SUS. Essa envolve promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, vigilância na saúde, com atendimento preferencial para casos de depressão e ansiedade leve e moderada. Até junho de 2023, foram realizados 10.866.381 atendimentos na rede de atenção primária, APS, a pessoas que apresentavam condições relacionadas à saúde mental. Serviços especializados é o segundo. Para casos mais complexos, o acompanhamento prioritariamente realizado pelos serviços especializados do RAPS. Isso inclui atendimento em centros de atenção psicossocial, CAPS, serviços de urgência e emergência, UPAs e pronto atendimento. Além disso, havendo justificativa clínica, a possibilidade de cuidado em leitos de saúde mental em hospitais de geral. 3. Acolhimento e encaminhamento. Outra forma de acesso é quando o próprio usuário do SUS procura diretamente os serviços de saúde ou por meio de encaminhamento e outros setores interligados como assistência social, educação e justiça. 4. Medicação gratuita. Por fim, o Ministério da Saúde informou que o SUS também fornece medicação para tratamento de depressão em unidade de saúde pública e centros de atenção psicossocial, o CAPS. Agora, tipos de depressão. Transtorno depressivo maior.
Depressão clássica. O indivíduo apresenta um humor deprimido quase todos os dias, grande diminuição do interesse ou prazer em todas as ou quase todas as atividades, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou hipersônia diária, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de culpa e inutilidade, capacidade reduzida para pensar, concentrar-se ou indecisão, o pensamento de morte, medo de morrer e ideação suicida. Transtorno depressivo persistente, a distimia. Este transtorno representa uma consolidação dos transtornos depressivos maior crônico e transtorno distímico, e tem como sintomas um humor deprimido constante por pelo menos 2 anos para adultos ou pelo menos 1 ano para crianças e adolescentes, em conjunto de 2 ou mais seguintes características: apetite diminuído ou alimentação em excesso, insônia ou hipersônia, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima ou sentimentos de desesperança. Depressão pós-parto é um transtorno que acomete mulheres após o parto, sendo caracterizada por uma tristeza profunda, pode promover falta de interesse por atividades diárias, insônia, cansaço extremo, ansiedade, sentimentos de culpa, falta de conexão com o bebê, entre outros sintomas. Transtornos disfóricos pré-menstrual. Os sintomas desse transtorno apresentam-se na maioria dos ciclos menstruais na semana final antes do início do ciclo e apresenta melhora poucos dias depois do início da menstruação, até se tornarem mínimos ou ausentes na semana pós-menstruação. E pode apresentar sintomas como instabilidade afetiva acentuada, irritabilidade ou raiva acentuada, ansiedade e tensão acentuados, e baixo interesse em atividades habituais. Transtorno bipolar é uma condição de saúde mental que causa mudanças extremas de humor, conhecido anteriormente como psicose maníaco-depressiva, se caracteriza pela alternância de períodos em que a pessoa fica mais exaltada, a mania de episódios de depressão, hipomania e da normalidade. A reportagem resguardou o nome verdadeiro de Maria, e essa foi a reportagem completa da BBC Brasil sobre a depressão no Brasil.